Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja convosco. O Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus o Nazareno estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Jesus e seus discípulos caminham para Jerusalém, onde haveria de realizar-se o que ele havia profetizado. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos sumos sacerdotes, dos doutores da lei, anciãos, que o entregarão à morte, mas no terceiro dia o ressuscitará. Jesus já está bem próximo de Jerusalém. Ele caminha à frente dos discípulos como um valente profeta que sabe da sorte que lhe está reservada. Os seus discípulos, que conheciam os sentimentos de Jesus, tinham medo. O evangelista diz que no caminho eis que se encontraram com um cego e mendigo chamado Bartimeu. Era um pobre coitado que vivia à beira do caminho, suplicando por uma pobre esmola para poder sobreviver. O único personagem do Evangelho de Marcos cujo nome se conservou e nos é dado a conhecer é o dele. Quando soube que Jesus passava por perto, pôs-se a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Era o mesmo que dissesse: ó Messias, tem pena de mim. Quanto mais insistiam para que se calasse, mais fortes eram os seus gritos. Foi tão grande a sua insistência que Jesus, que ia à frente, se deteve e o mandou chamar. Antes de tudo, é preciso notar que a companhia de um maltrapilho podia perturbar a entrada triunfal do filho de Davi na cidade santa de Jerusalém. O pobre homem, sabendo do convite de Jesus, num pulo abandonou o seu manto e colocou-se diante dele. O manto era para ele não só o seu agasalho, mas a sua casa, o seu abrigo. Era onde ele recolhia suas esmolas. O manto era tudo de valioso que ele tinha. Não foi preciso Jesus lhe dizer para deixá-lo, diferente do que ocorreu com o homem rico que ouvimos algumas semanas, mas ele, por própria conta, abandonou tudo para atender o convite de Jesus. O pobre Bartimeu é exemplo para os que querem seguir Jesus. Ele é um homem que reza com perseverança, que o invoca apesar das dificuldades, não se desanima diante dos empecilhos, aceita o encorajamento, vai ao seu encontro, deixa-se, pois, interrogar, deixa que lhe abra os olhos e o segue pelo caminho. Ele é o modelo perfeito do discípulo de Jesus. Foi alguém que antes mesmo que lhe dissesse, deixou tudo para seguir Jesus. Não lhe bastou recuperar a vista, diz o Evangelho, que ele seguia Jesus pelo caminho. A semelhança de Bartimeu, que nós também possamos dizer a Jesus: Mestre, que eu veja. Que nossos olhos se iluminem pela fé e se tornem capazes de reconhecer a sua presença tão próxima de nós, fonte de nossa alegria e salvação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.